E hoje o assunto é painel fotovoltaico. Vamos falar um pouco sobre esse assunto que acho que vai ser extremamente importante. Acompanhe aí com a gente. O que é painel fotovoltaico? Deixa eu me apresentar. Eu sou o Alfeu, sou dono da Maxi Distribuidora Fotovoltaica e eu estou aqui para poder te apresentar um pouco sobre painel fotovoltaico. Mas o que é um painel fotovoltaico verdadeiramente? Basicamente, ele é o responsável por fazer a geração da sua energia num sistema solar. Ele é composto pelas células de silício, que é o composto mineral utilizado para fabricar o painel, onde ele se excita com a irradiação solar e converte a energia que ele armazena de forma térmica, ele converte em energia elétrica. Isso ele leva até o inversor e depois converte energia para o nosso uso. Mas quais são as diferenças entre painéis fotovoltaicos? Existem diferenças? Existem modelos? E eu posso te dizer que sim. Era muito comum antigamente nós termos um painel chamado policristalino, há alguns anos atrás, cerca de 3 a 4 anos atrás. E hoje é muito mais comum os painéis chamados monocristalinos. Mas qual a diferença entre eles? Os painéis policristalinos, eles são também fabricados da mesma célula silício, só que o próprio nome já diz, ele é poli. Isso quer dizer que eles são vários cristais de silício. Ele não tem um trabalho envolvido para poder separar e deixar um painel com mais pureza. Então, automaticamente, você tinha painéis há 3, 4 anos atrás, onde a potência dele era menor. Então, você tinha um painel padrão de 2 metros por 1, cerca de 2 metros quadrados, onde você conseguia fabricar painéis em torno de 370, 380 watts. Hoje, o mesmo painel, sendo monocristalino, você consegue fabricar cerca de 410, 450 watts nesse mesmo espaço físico. Mas ao longo do tempo isso foi mudando um pouco, porque os painéis policristalinos eles eram mais atrativos no mercado brasileiro por conta da precificação, basicamente. Mas quais são as vantagens e desvantagens que era na época com esses painéis? O painel policristalino, como a gente já falou que são vários cristais, ele não tem um trabalho de separar o melhor cristal de silício para se fazer uma célula pura. Então você tem uma célula mesclada, onde você conseguiria ter na faixa de 17% de eficiência um painel. Então um painel de um tamanho enorme, ele tinha apenas 17% de eficiência de conversão de energia. Então o painel policristalino ele foi saindo aos poucos do mercado, porque a atratividade de preço ele não se justificava. Por quê? Porque um painel monocristalino, em contrapartida, ele era um pouco mais caro, mas você conseguia, dentro do mesmo espaço físico, produzir células de maior eficiência e, consequentemente, painéis de maior potência. E hoje, no Brasil, uma das coisas mais importantes é espaço físico para se executar um sistema fotovoltaico. Então, por isso que o painel monocristalino, nós já sabíamos na época que ele tenderia a crescer o movimento dele e foi mais rápido do que a gente podia imaginar. O painel policristalino ele não acabou, ele ainda existe reposições, ainda existe fabricações, mas hoje o painel monocristalino podemos dizer que ele tem mais de 90% do mercado brasileiro. Primordialmente, o painel monocristalino ele foi desenvolvido na Alemanha para locais frios. Mas por que, Alfeu? Qual que é a diferença? A questão basicamente é o seguinte: o painel de silício puro, que é o painel monocristalino, como vocês vão poder ver na imagem aqui, ele é um painel um pouco mais escuro, em comparado com o painel policristalino, que está aqui do outro lado da imagem, para vocês entenderem a comparação entre eles. O painel policristalino, ele é mais azulado, você pode ver que ele, muitas vezes ele tem manchas. Por quê? Por causa que não existe uma separação de silício. Você pega silícios de baixa qualidade e mistura com silícios de boa qualidade, não existe uma separação. Já na monocristalina, ela tende a ter uma cor mais uniforme, porque ela é separada um silício para ser feito de forma mais pura. Mas a função real do painel monocristalino, quando foi desenvolvido, era para países frios, países europeus, onde lá tem neve e a incidência solar é muito baixa. A melhor incidência solar da Alemanha, ela ainda consegue ser pior do que a pior incidência dentro do Brasil, que fica no Rio Grande do Sul. Então esses painéis monocristalinos eles foram feitos para poder ter uma excitação das células de silício mais fácil, por ela ser pura. Então tecnicamente ela também é mais sensível do que uma placa policristalina, porque por ter vários cristais na policristalina, ela suporta mais a variações de temperatura. Em contrapartida, quando esse painel veio para o Brasil, ele sofreu em locais quentes, como o Nordeste, como locais como Minas Gerais. Então ele foi sofrendo e ele foi sendo aprimorado aos poucos para que você perdesse essa queda de energia por temperaturas altas. E hoje o painel ele é extremamente eficiente, essa perca ela chega a ser desconsiderável.
Tanto que na época o painel monocristalino ele era pior do que o policristalino em muitas situações, principalmente nas áreas onde era de clima tropical verdadeiro mesmo. Além da separação entre painéis monocristalinos e policristalinos, existe uma classificação de painéis, que são painéis Tier 1. Mas o que é isso, Alfeu? É uma lista dos maiores fabricantes de painéis do mundo, mas existe também alguns critérios para você se tornar um fabricante Tier 1. E eu vou passar esses critérios aqui agora para você ter uma noção. Bom, basicamente, para uma empresa ela se tornar uma fabricante Tier 1 de painéis no mundo, ela precisa fabricar todos os seus produtos com insumo próprio, ela não pode agregar células fotovoltaicas de terceiros, ou seja, na fabricação dela, ela tem que produzir as suas próprias células fotovoltaicas, ela não pode eu tô com muita demanda de pedido e eu não estou conseguindo fabricar células. Ela não pode fazer isso, porque ela pode cair na classificação Tier 1. Além disso, ela precisa ter 6 projetos de 1,5 MW instalado com recurso próprio, ou que não seja financiado nos últimos 2 anos por algum banco que seja de desenvolvimento. Ela não pode também ter pedido falência em concordata ou estar em insolvência, e além disso, ela precisa ter uma bancabilidade mundial, ou seja, ela precisa ser bem vista através dos bancos mundiais, assim como uma classificação de se ela é um risco para os bancos ou não. Você tem que ser uma empresa extremamente sólida. Então a classificação Tier 1, ela não quer dizer em relação à qualidade de produto. Isso é uma outra lista que eu vou estar apresentando para vocês agora. Mas é principalmente por questão de bancabilidade, mostrar que ela é uma empresa segura, uma empresa que vai perpetuar ao longo do tempo, que ela não vai entrar em falência e muito menos deixar a desejar, até porque a garantia de fabricação dos módulos ela parte de 25 anos de garantia de geração linear. E para finalizar, a lista Tier 1, a classificação de fabricantes Tier 1, ela é criada pela BNEF, Bloomberg NEF. Ela analisa os fabricantes cujos produtos foram utilizados em grandes projetos financiados por bancos internacionais. Então é eles que fazem toda essa lista de empresas e eles atualizam a cada trimestre. E sobre a qualidade dos painéis Tier 1, a própria Bloomberg, ela solta dentro do site dela uma empresa extremamente responsável que faz essa análise. O nome dessa empresa se chama DNVGL. Ela é uma empresa de confiabilidade e qualidade de produtos fotovoltaicos. Ela faz uma análise dos painéis e faz inspeção nessas fábricas para que veja a qualidade do serviço prestado e a degradação desses módulos ao longo do tempo. Aqui nessa imagem você pode ver o teste de eletroluminescência que a própria DNV faz para ver a degradação dos módulos ao longo do tempo. E isso que dá a confiabilidade. Então o que é importante na hora de decidir? Escolher painéis Tier 1 para ter empresas que têm bancabilidade, empresas grandes e bem estruturadas e empresas que também estão listadas na DNV. Bom, agora que eu já falei sobre questão de painéis Tier 1 e a questão de garantia de qualidade desses painéis, de degradação feita pela DNV, Alfeu, é necessário realmente um painel Tier 1? Depende. Acho que é extremamente importante saber o risco que você pode correr. Você tem que avaliar a capacidade de produção anual dessa empresa. Eu não aconselho empresas que produzem menos do que 1 gigawatt por ano, porque isso quer dizer que é uma empresa pequena. E eu não aconselho empresas que não têm fábrica própria, porque daí ela realmente é uma empresa pequena, porque ela pode terceirizar. Existe muito isso na China, e é chamado de OEM. A pessoa ela monta uma empresa, chama o nome dela e pede para uma fábrica terceira executar o painel da marca deles. E existe muito isso, inclusive os chineses se ajudam muito. Mas agora que a gente já falou de Tier 1, qualidade, falamos também das placas que não são Tier 1, que também são bons negócios para você, depende do risco que você quer correr, depende do precificação também, né? Mas hoje em dia as placas, tanto Tier 1 quanto as que não são, elas estão muito próximas em preço, então você vai ter um bom atendimento em ambas. Vamos falar um pouquinho das coisas importantes para cuidar do seu painel, né? Então você deve fazer limpeza regular nele, porque você pode recuperar de 2 a 10%, dependendo da sujeira que está no seu painel. Isso é extremamente importante para que você mantenha a qualidade do seu sistema, para você não ter pontos de aquecimento no seu sistema. Isso se chama manutenção preditiva e preventiva também. É importante que na hora de uma manutenção você faça inspeções, tanto nos inversores quanto nos painéis. A própria limpeza, como eu falei agora há pouco, ela é importante, mas você precisa fazer inspeções regularmente para você ter certeza que você não tem nenhum ponto de aquecimento no seu painel. O que seria isso, Alfeu? Por exemplo, um próprio cocô de passarinho. Se ele cai numa placa,
ele vai cair exatamente em cima de uma célula. Ele pode gerar um ponto de aquecimento nessa célula e por todas as células estarem conectadas, ele pode criar o mesmo ponto de aquecimento nas demais placas, mesmo que não tenha um cocô de passarinho nas demais placas, porque é um sistema em série, eles estão conectados. E além dessas manutenções, é extremamente importante você cuidar com o sombreamento. Sombreamento é a causa de maior perca de energia dentro de um sistema fotovoltaico, porque da mesma forma que um ponto de aquecimento pode causar perca de energia, o sombreamento, se ele sombrear uma placa, ele afeta todo o sistema também, da mesma forma. Inclusive tem formas de sombras, existe sombra que pode pegar só na lateral do painel ou só embaixo do painel, e cada tipo de sombra ela vai afetar o seu sistema de uma forma. E ela também pode degradar o painel que está sendo sombreado mais rápido do que os outros. Então essas inspeções, além de ser regulares, você tem que fazer um monitoramento do seu sistema. Então esse monitoramento ele é através, obviamente, do seu inversor, você vai conectá-lo na rede ou a empresa que vai estar te atendendo, e esse monitoramento ele vai ser feito até através do seu aplicativo. Você vai poder estar acompanhando a geração do seu sistema. Nós sabemos que cada mês você vai ter uma geração diferente uma da outra, porém você consegue ver abruptamente se por acaso cair a geração de um momento para o outro. Porque se você está num dia extremamente ensolarado e no outro dia extremamente ensolarado ele está muito abaixo, ou o gráfico que está sendo projetado ele não é correto com o que deveria ser, que é uma parábola, você vai poder tomar alguma medida de precaução quanto a isso. E a pergunta para finalizar o vídeo: granizo, ele suporta, não suporta, quebra a placa, perco minha placa, o que acontece, Alfeu? Eu tenho uma boa notícia para você. Todos os painéis fotovoltaicos, eles têm engenharia envolvida nisso para que tenha essa precaução. Afinal, é um produto que fica exposto, ele fica totalmente exposto e ele vai sofrer com o granizo mesmo. Mas em contrapartida, ele suporta todo o granizo, ele não vai quebrar o seu painel. Obviamente que nós estamos falando de granizo comum. Se vir uma bola de golfe, não tem muito o que fazer, porque aí é força da natureza. Tudo que é força da natureza não tem como a gente prever ou controlar. E o seu painel também é resistente a granizo. Então se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo o que você gostaria de conteúdo daqui da Maxi Solar e estamos à disposição. Até a próxima!